Nesse vídeo a gente vai dar sequência à nossa minissérie de Entendendo a API do Laravel. A gente está trabalhando, estudando na verdade, a classe Collection dentro de suporte, a classe do core, né, original. Mais para frente a gente vai trabalhar a classe Collection dentro do Eloquent, então é uma extensão que o Eloquent faz. Enfim, nesse vídeo a gente vai tratar dos métodos has, get, sort, map e each. Primeiramente eu vou trabalhar os métodos has e get. Eles são bem simples, né? Se a gente vier aqui no nosso editor, a gente vai ter que ou reestruturar o nosso objeto ou isolar cada um das arrays. Então vamos fazer primeiro a segunda possibilidade. Então vamos definir aqui que Maria vai ser igual a new collection de data first, certo? Então a gente está definindo aqui, temos agora um objeto da classe collection chamado Maria, e Maria realmente existe. Então a gente pode fazer dentro de Maria, a gente pode na verdade usar dentro de Maria o método has. O método has ele sempre vai retornar um valor booleano checando as chaves do objeto. Então a gente faz um simples check aqui. Então vamos dizer Maria has email, vai dar aqui false. Mas se a gente vier aqui colocar Maria has idade, ele vai retornar true. A mesma coisa, a mesma estrutura é com o método get. Então, se a gente vier aqui e colocar o método get em vez do has, ele vai retornar, ao invés de booleano, ele vai retornar o string ou o inteiro. Mesma coisa o nome aqui, só pra gente... Opa! Mesma coisa o nome aqui. A gente pode ver. Uma segunda possibilidade seria em reestruturar esse nosso código ali em cima. Como que a gente poderia fazer isso? A gente poderia, em vez de definir que essa array é formada por arrays sem chaves, a gente definiria um nome para cada chave. Então vamos dizer que Maria vai ser igual a isso, Jarbas vai ser igual a isto, e Antônio vai ser igual a isso. Então se a gente vier aqui e der um data get Antônio, ele vai, deixa eu dar um vardamp, ele vai retornar o nosso senhor Antônio de 80 anos, né? A gente também pode trabalhar agora, aproveitar que a gente está aqui trabalhando com métodos get, has, a gente pode trabalhar com um segundo parâmetro do método get. Se a gente vier aqui na documentação, a gente vai ver que ele tem uma variável chamada default e ela é nula. Então como que isso funciona? Atualmente a gente está definindo que a idade do senhor Antônio é de 80 anos. Mas digamos que o senhor Antônio não tem a chave idade. Então vamos mudar isso aqui para aquela outra estrutura. E vamos fazer a variável Antônio. Então Antônio vai ser igual a new collection data last. Como eu disse na outra aula, é a mesma coisa, no outro vídeo, é a mesma coisa que criar um new collection ou um collection make, o resultado vai ser o mesmo, né? Então aqui a gente pode colocar Antônio get idade. Então a gente vai pegar a chave idade dentro de Antônio, só que ele vai retornar um erro, porque ele vai retornar nulo, na verdade, porque a gente não tem essa chave idade. Só que a gente pode definir um valor default. Então a gente pode definir aqui como segundo parâmetro que na verdade ele tem 60 anos. E aí ele vai retornar o inteiro 60. E é claro, se a gente tiver um valor nativo de idade, no caso era 80, ele vai retornar o 80. Bom, um outro método que a gente tem, e entrando agora nesse grupo de sort, map e each,
que eles são métodos que eles trabalham com closures, a gente vai começar com o método each. O método each ele é bem similar a um for each, o for each normal do PHP. Então, a gente vai criar uma função aqui, e vai ter esse closure, onde a gente pode aqui simplesmente dar um var dump em data nome. Então ele vai exibir o nome de todos os nossos coleguinhas, Maria, Jarbas e Antônio. A gente pode fazer o seguinte também. A gente pode trabalhar aqui, em vez de it, trabalhar com o map. E o que a gente vai fazer? O map a gente vai definir uma nova collection. Então vamos falar que essa nova collection vai ter o nome new. E a gente vai retornar que na verdade o nome das pessoas não é Maria, nem das pessoas não são nem Maria, nem Jarbas, nem Antônio. São brasileiro, de nome, e aí de fato o nome. Então se a gente vier aqui e der um dd em new, a gente vai perceber que ele criou uma nova collection e ele é destrutivo, então ele vai esquecer os outros campos que a gente não tratou. Então ele vai só exibir o nome dos nossos três elementos aqui dessa maneira que a gente configurou, né? Mas ele continua sendo aqui um objeto da classe collection, como vocês podem ver. O método sort é um pouco mais complicado. Vamos fazer aqui. Método sort do inglês mesmo. Each seria cada, map seria mapear e sort seria ordenar. Aqui a gente vai passar dois parâmetros, A e B. E a gente pode fazer aqui definir que A vai ser igual a idade e B vai ser igual a B idade. Então como que isso vai funcionar? Esse método sort é um método destrutivo também, só que ele vai continuar utilizando a collection base, a nossa data, né, que a gente definiu ali a partir de users. Então nesse método sort a gente pode definir que, vamos dizer, if A for maior que B, não, aqui vamos perguntar, A é maior que B? Se for, retorna 1, caso contrário, retorna menos 1. Então vamos voltar aqui e dar um dd em data. A gente vai ver que ele está ordenando agora a nossa array, nosso objeto, na verdade, a partir da idade deles. Então, a nossa base aqui, na verdade, a index 0 seria a Maria, a index 1 seria o Jarbas e a index 2 seria o Antônio. Nessa nova ordenação, a gente está vendo, mesmo porque as index continuam as mesmas, né, mas a posição ela foi alterada, ele fez uma ordenação diferente. Tanto se a gente quiser retornar a partir da index, a ordem vai ser diferente. Mas esse método ele é importante quando você trabalha com tabelas ou com objetos com muitos valores, você precisa ordená-los a partir de uma determinada chave e você não consegue, ou você quer trabalhar eles de maneira bem fechada. Enfim, é um método que ele é bem legal, assim, mais um filtro, mais uma ordenação que ajuda a gente no dia a dia quando a gente tem que mudar uma coisa que às vezes parece simples para o cliente. Se não fosse o Laravel, se não fosse esses métodos da classe collection, talvez seriam mais complicados. Bom, galera, é isso. Espero que eu tenha tratado os principais pontos desses 5, acho que foram, né? Foi o sort, o map, o each, o has e o get. Esses 5 métodos da classe collection. No próximo vídeo eu continuo, né? Eu estou meio apertado ultimamente, mas eu não vou parar de gravar os vídeos, nem que eu grave assim de final de semana. Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí no comentário, que na medida do possível eu ajudo vocês. E quem puder dar um like, compartilhar o vídeo também ajuda a
divulgar a nossa grande comunidade de Laravel no Brasil. Beleza? Forte abraço a todos e até a próxima.